Olá, gente, boa tarde. Estamos ao vivo de Florianópolis. Meu nome é Angelita, para quem não me conhece. Eu trabalho com tarologia de autoconsciência, trabalho com exercícios sistêmicos. Criei um grupo aqui em Florianópolis que está super legal. Muita gente aprendendo muita coisa sobre o conceito sistêmico, aplicando e transformando aí a sua vida, seus caminhos, né? Vivendo de forma mais harmônica. E hoje eu vim aqui conversar com vocês com uma cliente, um bate-papo bem descontraído, um case de sucesso com resultado super positivo. E eu vou chamar ela aqui para participar com a gente, para ela falar para vocês como é que funcionou para ela, né? Tanto a tarologia como o conceito sistêmico em si, né? Aplicando os exercícios sistêmicos, o que que mudou para ela, como ficou a vida dela depois disso. E te pede para participar, por favor, que daí eu consigo te colocar aqui na live. É só ir na câmerazinha ali, tem um maisinho positivo. Pronto. Oiê! Oi, Me ouve bem, lindona? tá tudo certinho aqui pra mim, pra ti tá bom aí? Tá bom também. Então tá bom. Ai, descontraída, tomando um mate. Se não for assim, não sou eu. Igual nos atendimentos, né, Eti? A Etiele, gente, para quem não sabe, a gente se conheceu no trabalho. E depois de muitos anos já, sem esperar que eu fosse trabalhar nesse ramo, né, Eti? A gente acabou se reencontrando, ela tinha uma dor, uma necessidade. E aí a gente conversou um pouco sobre isso. E ela se disponibilizou por um momento aí que ela estava bastante angustiada, com propósitos também embargados aí, né, engavetados, para ela poder seguir em frente aí com mais liberdade, com mais harmonia, mais fluidez e mais leveza. Conta para nós como é que foi essa experiência, os resultados. Então pra mim é tudo muito novo, né? Porque eu posso te dizer que eu sempre fui um pouco preconceituosa, assim, com essas coisas diferentes e tal. Então acaba que quando eu resolvi falar contigo foi algo que eu senti mesmo, né? Eu senti que eu tinha que falar contigo. E como eu também faço terapia, né, com psicóloga e tal, eu vinha trabalhando isso, daí eu ouvi mais a intuição, ouvi um pouco mais do que a minha cabeça dizia, né? Que a gente acaba boicotando muita coisa. Então eu resolvi escutar e resolvi falar contigo, mesmo sem saber absolutamente nada do que tu fazia, do que tu estava fazendo, né? Nesse momento. Foi uma grata surpresa, assim, para mim, porque eu eu achei que eu não fosse ver nada, que eu não fosse ter um resultado muito perto, né, do que eu esperava. E foi muito legal para mim assim ver as coisas mudando, mesmo com sutileza, né? Porque às vezes a gente acaba esperando mudanças repentinas e muito drásticas, né? Para as coisas, a gente Sim. até acha que as coisas vão ser dessa forma, assim, ah, tá bom, eu vou tomar esse remédio aqui, vou fazer esse tratamento aqui e vai ser tudo muito rápido, muito, né? A pílula mágica, né, Eti? É o que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, que é assim, nem a tarologia,
nem o exercício sistêmico é pílula mágica, gente. Tem alguns exercícios para ser feito, tem algumas situações que precisam ser vistas com mais profundidade, e a Eti se jogou no processo e foi ser feliz. É, né? Você jogou E mesmo. é tudo aos poucos. Ela tá outra pessoa. Eu ainda falei para ela que a gente devia ter tirado uma foto antes e uma foto depois, para ver como a pessoa muda, né? Muda tudo. É que acaba que muitas vezes a gente tá ali nas preocupações, né? Eu sou uma pessoa muito preocupada, eu quero ter resultados nas coisas que eu faço, e aí eu acabo me dedicando, né? E nesses últimos tempos eu andava muito travada, não estava conseguindo desenvolver as coisas, eu faço pós-graduação e acaba que eu não estava tendo, não estava conseguindo desenrolar, né, as coisas como eu gostaria. E aí eu resolvi ver o que estava acontecendo, assim, né? Porque, tipo, às vezes a gente tem alguma trava, alguma coisa que não é necessariamente nossa, mas que a gente vem carregando, né? E vem carregando, porque também sou muito de pegar as responsabilidades para mim e pegar as coisas que eu acredito que são minhas ou que me dizem que são minhas e acabo levando junto, né, na bagagem, assim. Foi bastante determinante para mim, para ver que a gente não tá aqui sozinhas, né? A gente não vive uma vida sem interferência de nada, de ninguém, assim. A gente trabalhou muito junto sobre hierarquia, né? Dentro do conceito Hellinger, dentro do conceito sistêmico, né? Então, essas coisas, essas cargas que a Eti pegava muito para si, as coisas que ela não conseguia separar, o que era dela, o que não era dela, ela não conseguia nem tomar direcionamento, gente. Ela não sabia mais se ela queria continuar nesse curso, se ela ia mudar, o que ela ia fazer, se ela ia mudar de cidade, se ela ia pegar a bicicletinha e sair andando. E aí ela percebeu. E o que ela percebeu? Que tudo estava dentro dela. Né? Tudo que ela precisava estava dentro dela. A força da ancestralidade dela estava com ela. A força dos pais estava com ela. Só que estava tudo misturado num grande caldeirão ali. E ela separou os ingredientes. E com esse separar os ingredientes, ela se encontrou ali. E percebeu essa força que vinha dela para resolver as próprias coisas. As próprias questões, né? E uma coisa ficou muito claro no atendimento com a Eti, que é o que eu sempre priorizo, não só com ela, mas os outros atendimentos, é saber que a saúde física, ela também vem atrelada a isso, né? Aí o que aconteceu? Quando a gente estava em atendimento já, eu solicitei para ela, sugeri para ela, que ela procurasse um médico, colocasse os exames em dia para saber se tinha alguma deficiência hormonal, alguma deficiência vitamínica, né? Que também determina, gente, parece brincadeira, mas determina o que a pessoa está sentindo, tá? A gente sabia que tinha muita coisa que era sistêmico, muita coisa que era comportamental dela, que a gente desvendou ali, né? Olhou com a tarologia. Mas precisava de acompanhamento médico. Sempre aconselho isso, tá, gente? Os meus atendimentos, a pessoa faz o atendimento e a coisa não deslancha, já resolveu questões, já fez exercício sistêmico, já fez a identificação na tarologia, muda o comportamento, muda o pensar, muda o interno, mas o externo não está respondendo, é batata. Sempre tem alguma coisa lá no organismo, como janela de expressão, se mostrando ali, né? Para poder ser olhado, para poder ser incluído, para poder ser liberado.
E muitas Sim. vezes precisa sim, tá? De tratamento, precisa tomar remédio, precisa repetir exame, precisa ir no especialista. Então, é uma coisa que eu recomendo sempre, tá? Porque não, como ela mesma falou, não tem a pílulazinha mágica, né? Não A tem mesmo. mudança interna, ela se reflete no externo. E o mais legal do atendimento da Eti é que ela não teve resistência, gente. Ela se jogou de cabeça no processo, ela fez os exercícios, ela seguiu direitinho. E a transformação dela é incrível. Eu conheci ela com cabelão pela cintura, É verdade. aí respondendo o social e cultural, né, Eti? E aí, quando a Eti de verdade saiu daquele caldeirão e conseguiu se ver, se conseguiu se perceber, né? Conseguiu se colocar no seu lugar de filha, no lugar de trabalhadora, de estudante, e assumir os seus papéis, tudo aconteceu. Aí ela percebeu onde é que estava ali as coisas que precisavam melhorar, as coisas que precisavam ser analisadas, e fluiu super bem. A Eti tá de alta? Tá de alta. Se aparecer alguma coisa específica, é só a gente marcar, a gente trabalha, tá, gente? Então, assim, as pessoas vêm me perguntar, mas para que serve isso, né? Os exercícios sistêmicos, eles olham geralmente algo que está escondido no seio familiar, nas histórias da família, que acaba nos usando, né, entre aspas, para poder sinalizar alguma coisa. Ó, prestem atenção nisso, olhem para isso, me incluam, me vejam, me percebam, olhem para as nossas histórias, honre a nossa ancestralidade, né? E às vezes a pessoa, às vezes não, na maioria das vezes, acho que 99,9% de nós não sabe como os nossos antepassados viveram. A gente sabe de onde eles vieram, para onde eles foram. Muitas das pessoas não têm a menor noção, às vezes, nem quem são pai e mãe, né? Como viviam e como é difícil perceber que isso reflete na gente de maneira direta. As lacunas que eles deixam ali para a gente preencher de maneira mais positiva, que é o que o conceito Hellinger chama de honrar, né? O amor e honra. E enquanto a gente não percebe isso, a gente vive lealdade, que é um amor também, só que é um amor que acaba sendo de alguma maneira disfuncional. Então, o que acontece? O que eu percebo com os atendimentos? Eu passei por isso também, tá, gente? É dificuldade com o trabalho, é dificuldade em decidir uma carreira, é dificuldade em manter um relacionamento, em ter um relacionamento, é dificuldade com a própria família, conflito entre os irmãos, conflito entre os pais, conflito da gente mesmo com os pais, né? E olhar para isso com carinho, né, com compaixão, é olhar para a gente também. Porque eles fazem parte da gente, querendo ou não, faz parte do DNA, a gente não tem para onde fugir. Eu acho que é importante E pontuar também perceber que esses pontos, eles fazem de nós alguém que faz parte desse sistema, né, dessa constelação, como o Bert denominou, é o que abre as portas para a gente, que abre as portas para uma relação saudável, funcional, para um trabalho funcional, para a gente descobrir aí os nossos pontos fortes, as nossas potencialidades. É da gente fazer um diagnóstico e saber se continua na mesma carreira, se a gente empreende,
se a gente troca de emprego, de cidade, de faculdade, às vezes a gente faz alguma coisa, segue uma carreira baseada no que a gente foi ensinado, né? Faz isso que ganha dinheiro, faz isso que é melhor, faz isso que, né? Por N motivos, mas às vezes não é o que o coração da gente quer. E é todo um roteiro também, né? A gente aprende que tem que seguir um roteiro e que tu tem que passar por determinadas etapas para que tu tenha um sucesso na vida, que tu seja alguém na tua vida e tal. E eu acho que é importante pontuar, porque quando eu decidi ir atrás do que eu queria estudar e do que eu queria, né, ter como profissão, eu resolvi abandonar minha família, abandonar a casa da minha mãe, a minha cidade natal e ir atrás daquilo que eu achava que era bom para mim. E quando eu saí de lá, quando eu fui embora, eu também abandonei as relações que eu tinha com a minha família, entende? As relações elas se tornaram bem mais distantes, elas se tornaram bem menos profundas, né? Mais rasas e isso era uma coisa que para mim estava muito bom, porque minha relação com eles nunca foi muito próxima, assim. São algumas pessoas da minha família com quem eu mantenho as relações e mantenho os laços e coisa e tal. Então, quando tu começou a falar comigo sobre isso, a primeira sensação que eu tive era que eu deveria necessariamente me reconectar com eles e retomar essa relação onde eu deixei, né, para ir atrás do que eu achava melhor para mim, porque afinal de contas eu não tive muito apoio deles para fazer as coisas que eu estava interessada em fazer. E aí, quando eu resolvi ir embora mesmo assim, né, que eu digo que é uma parte da loucura que eu resolvi escutar e eu fui embora e passei um monte de trabalho, tive um monte de situações onde eu precisei amadurecer e precisei, né, sobreviver àquelas situações ali. Eu acho que a gente acaba encontrando uma força que a gente nem reconhece com o tempo, porque a gente também não aprende a reconhecer nada disso, a gente sempre tem que seguir aqueles protocolos, né, de ser mansa, de não falar alto, de não se posicionar, de obedecer e coisas do tipo. E eu acredito que muito desse trabalho me fez enxergar a minha própria voz e enxergar que eu possuo o meu próprio valor dentro das coisas que eu me disponibilizo para fazer. E é um processo bem lento, e é um processo que ele, né, a gente não é um processo, um caminho reto onde tu vai sair daqui, vai até ali e vai dar tudo certo e ok, a gente tem aqui as pedrinhas no caminho, as coisinhas para, né, e vai chegar no momento em que tu vai precisar decidir de novo. E a gente tem essa coisa de aprender que se tu seguir um caminho, tu vai ter todos os frutos, tu vai colher todos os frutos, tu vai ter sucesso, né? E nem sempre a gente tem essa resposta imediata, né? E eu acho que também é muito sobre exercitar a paciência e exercitar a perseverança, porque eu acho que foi muito do que trouxe para mim esse trabalho todo, sabe? Acho que não só sobre o que saiu no jogo, mas também sobre as coisas que foram acontecendo no processo, né? De que a gente precisa ser paciente e estar presente nos processos e estar ali disposto, né, a se dedicar. Muitas vezes a gente acha que vai ser tudo muito fácil, né? Ah, tudo bem, descobri o que eu quero fazer da vida. Aí agora tudo vai fluir maravilhoso, nada vai se colocar no caminho. E não é por aí, sabe? Não. Aí uma coisa que a gente conversava muito, né, que para vocês que não sabem, eu atendi a Etiele, todas as vezes foi uma mentoria online, tá, gente? A gente se entendeu, a gente marcou os horários e tudo aconteceu no online, porque a distância não diminui a importância nenhuma.
E quando a gente quando a conversava gente sobre essas conversava sobre essas coisas, coisas, a gente a gente percebeu o percebeu próprio o sistema próprio sistema dela, dela, assim como os assim nossos como os fazem, nossos né? fazem, né? Eles nos Eles colocam nos para fora do colocam para ninho, fora do né? ninho, né? Passarinho vai e Passarinho voa, vai e só que a gente voa, não só que a gente recebe o não plano de recebe o voo, plano de voo, né? né? Pega e Pega vai, e vai, se se joga, que aí joga, que aí vai, vai, assume as assume as consequências disso. consequências disso. E é com essas E é com consequências essas que a gente não consequências que a sabe gente não lidar. sabe lidar. Que a gente Que a acha que Eu gente plano de acha acredito que o voo plano não de também. vai ter voo não vai ter tempestade, tempestade, não vai ter não vai ter turbulência, não vai ter turbulência, não vai ter nada, nada, né? Tudo plano, né? né? E E Nada de tudo ondulações, tudo nada. plano, plano, horizonte horizonte maravilhoso, maravilhoso, ensolarado, sem ensolarado, sem nuvens. nuvens. E aí, E o que a aí, gente o que a gente percebeu nesse percebeu meio nesse meio tempo tempo foi a foi a força da força da ancestralidade ancestralidade dela, dela, né? Que ela né? Que ela tomou essa tomou essa força da força da ancestralidade dela, ancestralidade que dela, que também não também foi não foi fácil fácil para quem para veio quem veio antes, né? antes, E né? abrir E esse abrir esse caminho, pegar caminho, os pegar os teco-teco para abrir teco-teco para abrir caminho caminho nos nos voos voos antigos, né? antigos, né? E E hoje ela hoje ela tem tem outras outras ferramentas, tem outro ferramentas, tem plano de outro plano de voo, tem voo, tem outro outro tudo, tudo, é tudo Sim, tudo diferente. e na diferente. verdade eu E E aí acredito. ela aí ela tomou essa tomou essa força, força, gente, gente, mesmo sem mesmo saber sem que estava saber que dentro estava dela, dentro dela, mesmo sem saber que sem tinha a saber que tinha a bênção dessa bênção dessa ancestralidade, porque tudo ancestralidade, é porque tudo é inconsciente para mim, inconsciente para para mim, para ela, para ela, qualquer para pessoa que qualquer começa a pessoa que trilhar esse começa a caminho. trilhar esse caminho. E a gente E a percebe gente como a percebe gente como a às vezes gente até é às vezes até é ingrato e ingrato e reclama, né? reclama, né? Com tanta Com tanta facilidade que tem ao facilidade nosso que tem ao redor nosso redor hoje. hoje. Gente, pela minha Gente, pela própria minha própria história, eu história, tenho eu tenho bisavós que bisavós que vieram fugindo vieram da guerra na fugindo da guerra na Itália. Itália. Então, Então, imagina, tu imagina, tu largar tudo para largar tudo para trás, trás, família, família, os teus os próprios teus próprios ancestrais, às vezes ancestrais, sair às vezes só com a sair roupa só do com a roupa do corpo, sem corpo, sem documento, documento, e se e lançar se no mar lançar para no uma mar para outra uma outra empreitada empreitada para para renascer, né? renascer, né? Sim. E aqui E fincar aqui fincar raízes, e raízes, aqui e formar aqui formar família, e família, e aqui aqui seguir, seguir, deixar um deixar um legado. legado. E que às Que vezes a às gente vezes a não gente não enxerga enxerga isso, a gente isso, só a gente só enxerga, enxerga, é porque ele porque era um ele sem era um sem vergonha, porque vergonha, não é porque não é alcoólatra, porque alcoólatra, me porque me batia, batia, porque, porque, né? né? E a gente E a gente carrega e carrega só e só percebe, só percebe, vê o só que vê o é que é ruim. ruim. Eu acredito também Mas que a gente para essas Para essas vê. pessoas pessoas fazerem isso fazerem e isso e chegarem a esse chegarem a esse ponto, muita ponto, muita coisa elas coisa tiveram elas que tiveram deixar que para deixar para trás. trás. Sim, e é bem E aquilo que tu pegar falou no essa Pegar essa início, força né? força disso, disso, A gente desconhece, a gente não sabe o que foi que aconteceu. E né? eu acredito muito nisso, que as relações que a gente constrói com os familiares são muito restritas, entende? Que a gente não Uhum, vê as mulheres da nossa família como mulheres, né? É é. a mãe, é a tia, é a irmã, a relação ela não tem, ela não permite que a gente veja aquelas pessoas como mulheres, como homens, como pessoas nas suas próprias Isso. vidas. Isso foi uma coisa muito que que eu prestei muita atenção quando tu trouxe, porque eu acabava identificando, né, as atitudes de homens e mulheres que os meus pais tinham, que os meus ancestrais tinham, mas eu não conseguia vê-los como mãe, pai, avô, avó, tio, tia, aquela Uhum. coisa toda, né? Era Não para mim conseguia mais enxergar a difícil. enxergar a hierarquia, né? hierarquia, né? Exato. Porque afinal de contas a forma como foi, eu não tive, né, amparos que eu precisei ter em alguns momentos da minha vida, então isso acabou me trazendo um julgamento e também Uhum. uma forma de um desligamento, porque eu acabei não relacionando, né, que muita coisa que eu Isso. estava repetindo e que eu estava fazendo igual e que eu estava, né, acabei me perdendo no caminho e eu não sabia o que estava acontecendo, por que eu estou me sentindo tão perdida, porque se eu tenho todas as coisas aqui, se eu tenho tudo disponível para mim, né, eu tenho acesso às coisas, eu tenho acesso à informação, eu tenho acesso. Por que eu não estou conseguindo desenrolar? Porque não está fluindo, né? Aí eu acabava me irritando e acaba refletindo no corpo também, né? Aham. Aham.
Eu entrei no do caminho das corpo, terapias por causa do corpo. Eu comecei a verificar o que estava acontecendo comigo, pulando de médico em médico, de exame em exame, de doença em doença, e até que um dia eu fui convidada acho que é pouco, eu fui convocada a olhar para mim, né? E cada doença como janela de expressão que me dizia algo. Cada trabalho que não dava certo, que eu encontrava sempre o mesmo padrão de colegas de trabalho, de patrão, ou por assim por diante, ou nos relacionamentos, era um sinal de alerta. E a gente não para, a gente não foi educado para olhar para isso. Quantas gerações foram educadas para fazer isso? A gente não tem nem noção. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a olhar na ET também isso, né? O que aqueles sinais e sintomas, o que o corpo estava expressando, né? E aí o corpo dela disse muito sobre ela. E também do sistema dela. Que a gente acaba desassociando, né? A gente acaba olhando mente e corpo como se fossem coisas separadas. Coisas separadas. E na realidade elas estão ali, né, se complementando. E é uma... Eu acredito também que é muito da nossa época, né? A gente acaba olhando o corpo como algo que precisa ser modificado para ser bonito. Ou algo que precise estar dentro de algum padrão específico para ser desejado, para ser bonito, e a gente acaba, mesmo que inconscientemente, entrando nessas armadilhas, caindo nessas armadilhas, sabe? Porque muitas vezes é uma coisa que já acontece na família, já vê mãe fazendo a mesma coisa, já vê tias, né? Principalmente falando como mulher, sabe? Minha relação foi sempre muito mais com as mulheres na minha família. E é sempre uma coisa muito dura, uma coisa muito rígida, né? Tu precisa ser dessa forma. Se tu não for dessa forma, tu não vai ser bem-sucedida, tu não vai ser bonita, tu não vai ser levada a sério, o teu trabalho não vai ser visto. É muito uma coisa padronizada. Meio cruel até, né? Nem tá ali na família esse padrão, entende? E eu digo por mim, os corpos na minha família são corpos que não são padronizados. Tudo bem que eu sou uma mulher branca, mas minha família ela tem um corpo que não é magro. Minha família tem um corpo que não é alto, que não é esbelto, que não é, né, esguio. Então, acaba que a gente já vem desde a infância desassociando o corpo da existência. E tu não vive as coisas com o corpo, tu não sente as coisas com o corpo, porque tu precisa esconder o teu corpo, que ele não pode ser visto. Aí tu vai te colocar em situações que tu vai mostrar o teu corpo, por exemplo, tu vai na praia, tu vai para uma piscina, tu vai usar uma roupa mais curta, mais, né, tu não vai. Apropriada. Vão te olhar, e aí tu vai estar desconfortável com os olhares, e aí aquela coisa toda, né, que a gente aprende, né, não tem que aprender, mas aprende, né. Aprende. Tipo E essas repressões é que vão transformando o nosso corpo, e o corpo vai pedindo para se expressar, e vai sinalizando, e olha para mim, e olha para isso. E reclama, o tempo né? todo. Reclama, porque tu adoece, aí eu tenho disfunção hormonal, aí tipo, não anos e anos tentando fazer meu hormônio regular. Aí aumenta a dose, aí aumenta a dose de novo, e aumenta de novo, aí o corpo reclama, e aí o estômago reclama. E aí é tudo uma coisa que tu não consegue. Tu não consegue, tipo, saber de onde vem. Tu vai no médico e os médicos não têm respostas, né? E aí é tudo muito difícil, tudo muito custoso, né? E aí tu olha pro lado e aí tu ouve, mas isso é porque tu não tá fazendo uma dieta, isso é porque tu não tá fazendo não sei o quê.
E a gente acaba caindo nessas armadilhas também. A gente faz dietas. Eu fiz inúmeras dietas na minha vida, né? Tu faz dieta e o teu corpo não responde. Daí tu vai lá exaustivamente te exercitar. Porque, tipo, eu consegui perceber esses padrões muito depois de ter conversado contigo, assim. Do quanto eu repetia os meus padrões tóxicos de maltratar o meu próprio corpo, de punir meu próprio corpo, de trazer dessa forma, né, as minhas reações, não me alimentando direito, comendo coisas que eu sabia que me fariam mal, ou não Sem comendo, conseguir comendo parar, demais, né? sem conseguir parar, É, sabendo já que com daí a mente certeza faz de tudo. isso de maneira instintiva para te proteger mesmo. Ai, aqui tá bom, não mexe nisso não. Tá gostosinho, aqui tá tudo errado, mas tá bom. Aí a gente se coloca em lealdade às coisas disfuncionais, né? Os prazeres imediatos, assim, tu come uma coisa lá que tu gosta muito, né? Tu tem aquele prazer instantâneo, tu tem aquilo de tá te sentindo bem, porque aquilo é uma coisa que te traz prazer. E aí a gente acaba associando isso também a outras coisas, né? Tipo, eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar, me sinto útil trabalhando, gosto, uma coisa que me faz bem. Daí o que eu faço? Trabalho exaustivamente, né? Então é essa coisa de encontrar o lugar da saúde nas coisas que a gente faz é um caminho que me permitiu depois que eu entendi que a minha mãe também faz isso, que a minha avó também fazia isso, que as minhas tias fazem isso, e a minha irmã, que é mais nova que eu, também tá fazendo isso. Porque é um lugar onde tu tem um certo reconhecimento, mesmo que seja próprio, de saber que tu desenvolve uma atividade que... E aí, daí no meu caso, deixava as pessoas cruzarem por cima de mim, acabava, né, me dedicando muito e não tendo aquele retorno nem financeiro, nem emocional, nem nada do tipo. Aí tu vai te frustrando, né? Aí tu vai te amargurando, e aí tu vai diminuindo e vai... Vai se E fechando na sua reflete em concha, tudo, né? né? Sim. Aí tu já não tem tempo pra ver os amigos, aí tu não tem tempo pra ver as pessoas que tu gosta, aí tu não faz as coisas que tu gosta. Aí eu que gosto muito de ler, não tava conseguindo ler. Eu que gosto muito de sair pra dançar, ou de sair pra conversar com as minhas amigas, eu não tava conseguindo fazer, porque eu tava sempre muito cansada, sempre muito cheia de coisas, né? Porque a gente acaba focando num lugar e desfocando do outro, e aí tu coloca toda a tua energia aqui e as outras coisas que tu gosta, que tu também quer fazer, se perdem, porque tu nunca tem tempo para essas coisas, sabe? É, Então acho que é bem importante esse caminho, assim, de conseguir olhar para esse caminho e prestar atenção e entender que ele é importante, sabe? Porque a gente tem, eu, né, particularmente, muita dificuldade de tornar importante as coisas que são minhas, né? Tipo, isso é importante para mim, eu quero fazer isso. Não é motivo suficiente para que eu faça, entende? E sim. aí é bem importante olhar para esse padrão se repetindo, porque eu vi a minha mãe fazer isso. Minha mãe se dedicar para me dar um sustento e deixar a vida dela de lado. Eu vi minha avó fazer isso também, resolver cuidar da família e abdicar da vida dela e do que ela queria, do que ela gostava de fazer. Então é uma coisa que já vem acontecendo, né? Já vem de lá há bastante tempo Sim. acontecendo. E com E aí certeza é vinha antes só... delas. Com certeza. Com certeza. Aí nem sabe do E que aí, gosta, gente, aí muita acaba se gente amargurando. procura, no conceito sistêmico, gente, a quebra de padrão. Então, a Eti hoje, ela tem consciência do que o sistema dela fazia antes e que ela não precisa mais passar por essa dor porque eles já passaram por essas dores no lugar dela. Aí hoje ela pode fazer diferente porque são outros tempos, né? Eu mesma passei por essa fase de transição de carreira e que até hoje as pessoas dizem assim, nossa, tu tem que arrumar um trabalho.
como se isso não fosse trabalho. Sabe? Só que eu não tinha como ajudar um cliente, contribuir com o sistema familiar dele, como aconteceu contigo, as tuas relações, num balcão de loja, gente. Eu poderia até ter estudado o conceito sistêmico, ter passado algumas falas sistêmicas, mas não ter esse tempo disponível para agir com profundidade como foi com a ETI. Como foram com outros clientes, com a tarologia, na autoconsciência, no autoconhecimento, né? E eu senti a necessidade de contribuir mais, de fazer mais. Não só por mim, pela minha família, né? Pelas pessoas por onde eu vou, por onde eu converso, né? Muita coisa também me fez ver sobre mim mesma, sobre as minhas relações, como eu me relaciono com dinheiro, com comida, com o meu corpo, com tudo, gente. O sistêmico, ele aponta tudo que a gente precisa para ter uma vida melhor. Justamente por essas lacunas, né, que eu comentei lá no início, que são essas coisas que nos fazem ficar perdida, né, de ter sempre o mesmo tipo de padrão de relacionamento, e a gente, nossa, mas por que acontece isso sempre? Eu recebo muita cliente que diz assim, nossa, eu sou curva de rio, eu só pego o que não presta. Nossa, eu só mudo de emprego, o chefe é o mesmo. Gente, é um sinal de alerta, assim, ó, muito grande. E aí eu entendi porque que um dos meus professores dizia assim, na sua dor está a sua maior força. E todo problema é uma bênção. Porque aquilo estava querendo me mostrar, sinalizar alguma coisa que eu não estava vendo. E hoje em dia, com a disseminação do conceito Hellinger e essa ferramenta tão preciosa que ele nos deixou, né? A gente consegue perceber essas coisas. Então, assim, a gente não vai mudar pai e mãe. A gente não vai mudar nossos avós. A gente não vai mudar a política, não vai mudar o nosso estado, não vai mudar o nosso município. A gente não tem essa força, porque o mundo vai continuar o mesmo, agindo do mesmo jeito. Só que o nosso olhar diferente para as coisas que acontecem é que é a grande virada de chave, gente. As coisas podem e até devem, né, que a gente fica com aquilo que é, né? No conceito Hellinger eles falam muito disso, não é o aceitar, que o aceitar é comer a verdade com farinha e ficar engasgado, né? Mas é o concordar, é dar o sim absoluto. Tá, isso aqui eu não posso mudar. Mas eu posso mudar a maneira que eu vejo isso, a maneira que eu sinto isso. E a Eti trabalhou muito isso de uma maneira muito positiva. Até eu levei o case dela para os meus professores. Exato. Pensando querer mudar minha mãe, mudar meus avós. E aí eu levei o case dela para os meus professores e eu fiquei impressionada que eu parei para ler tudo que ela tinha me colocado ali sobre o sistêmico dela, como eu tinha solicitado. E, gente, a fala dela já era de um reconhecimento sistêmico. Então, quando alguém chega, né, para um caminho desse, chega com uma consciência para isso, né, se disponibilizando para esses detalhes, né, que eu falando aqui ou ela falando, parece ser uma coisa muito simples. Mas a partir do momento que eu enxergo isso e tomo a verdade disso, e isso já não é uma coisa que me afeta, já não leva para o lado pessoal, gente, já é 70% do caminho andado. E ela sabe que os pais dela vão continuar do mesmo jeito, vão morar no mesmo lugar, né? Todo o sistema dela tem uma maneira de pensar. Agora ela pode fazer diferente, ela pode pensar e fazer diferente, que é o que muita gente entende como quebra de padrão.
né? Quando se fala muito no conceito sistêmico, as pessoas dizem, é aquele negócio que quebra o padrão. Que negócio. É mais ou menos isso, gente. É o pensar, é o sentir diferente, né? É ir para a vida de maneira diferente. É dizer para essas pessoas que passaram por essa dificuldade, ó, eu vi a dificuldade de vocês. Eu honro agora toda essa dificuldade com felicidade, né? Com prosperidade, com abundância, com relações mais fluídas, mais leves, mais saudáveis, comigo mesma, que é por onde tudo começa, né? Então eu me relaciono diferente com tudo, né? E muitas vezes o que acontece é que a gente não se dá a oportunidade de olhar para isso. E confunde, às vezes, persistência com teimosia. Né? Mas eu vou conseguir, se coloca na postura de heroína real, assim, bota a capinha e tenta ajudar todo mundo, e se anula e se esquece, e aí o tempo passa. E aí não tem mais o que fazer, o tempo não volta atrás. Agora, do momento presente em diante, a gente consegue fazer diferente. Eu acho bem importante olhar para essas coisas, sabe? Porque eu sempre fui muito teimosa e eu achava que isso era uma coisa que me movia, né, na direção das coisas em que eu me dispunha a fazer e coisas do tipo. Só que eu estava muito orgulhosa também, né? Eu trilhei muitos dos meus caminhos com o orgulho me puxando pela mão e me levando, porque afinal de contas eu resolvi ir contra, né, o que me disseram que era bom para mim e eu peguei e fui trilhar outro caminho. E aí eu tinha muito essa coisa do orgulho de dizer não vou voltar lá para me dizerem que eu não consegui fazer, então eu vou me estrepar aqui, mas eu vou fazer. E me estrepei e fiz, né? Só que o problema de tudo isso que nem sempre a gente consegue ver a grandeza das coisas que a gente faz. Porque por muito tempo eu tive dificuldade de olhar para minha vida, né, para as coisas que eu construí e para as amizades que eu construí, para todas as relações, não só com pessoas, mas também relações de trabalho, também relações dentro da universidade, com as coisas que eu estava disposta a fazer. A gente tem muito aquela coisa de achar que está sendo arrogante quando a gente olha para a própria vida e valida o caminho, né? Porque o que fez a gente ser quem a gente é agora, da forma como é, do jeito que é, né? Tu precisou passar por essas coisas, tu precisa validar o caminho que tu trilhou até tu chegar nesse lugar e ser quem tu é hoje, né? É um pouco difícil, assim, a gente olhar para si e dizer, não, eu fiz isso mesmo e eu tô aqui porque eu passei trabalho ali atrás e eu aprendi com aquele trabalho ali, né? É bem isso que tu falou, as dificuldades, elas existem para que a gente aprenda com elas, para que a gente olhe para elas e pense, o que eu tenho que fazer com isso, né? Porque esse problema, ele me prepara para o próximo que vai aparecer. E isso é uma coisa que é muito nítida para mim, assim, às vezes até as pessoas, né, eu tratava isso muito com dureza há um tempo atrás, né, era muito rígida na forma de colocar as coisas, dizer, não, tem que passar mesmo, né, não me permitia sentir tristeza, não me permitia chorar muitas vezes quando eu estava me sentindo triste, impotente por alguma coisa. Só que julgar isso como fraqueza, né, porque eu julgava muito como fraqueza. Não, tu não pode chorar. Não, tu não pode parar aqui. Tu tem que ir enfrentar e pronto, acabou, entendeu? Não tem essa. Mas é muito sobre encontrar essa força mesmo. Encontrar força na fragilidade. Encontrar força nesse momento em que tu para chorar e respira e entende melhor o que tu precisa fazer e toma um caminho mais suave do que o caminho que tu tomaria ali na dureza antes, entende? A gente acaba se maltratando muitas vezes, né? Acha que tem que sofrer para poder chegar em algum lugar e nem sempre precisa, entendeu?
Nem sempre a gente tem que se maltratar e se encher de feridas e para poder passar por alguma coisa, entende? Olha só, gente, Sinceramente, que a gente acaba quanta desenvolvendo. coisa a gente aprendeu em 4 encontros que a gente teve aí, né? Uma mentoria bem profunda, que mexeu com coisas bem interessantes, bem relevantes para ela. Eu também me vi em alguns momentos ali, porque a gente sempre acaba pegando carona, né? Então, às vezes eu olho para minha vida e eu digo, olha, gente, eu achei que eu tinha sofrido o suficiente. Mas olha só o que as pessoas passam, né? E a gente não tem nem como mensurar, né? Porque eu acredito que Não, só tu que sabe o que tu tá sentindo, né? Muitas vezes a gente passa só. por situações e não tem nem noção do que. Porque a gente muitas vezes acaba desligando o botãozinho, né? E só executa e vai sentir depois. A gente não tem noção do que aquela outra pessoa tá vivendo na vida dela. Né? Eu acho que também me trouxe muito sobre tratar com gentileza as coisas, né? E não só as minhas coisas, mas também as coisas das pessoas que eu encontro no meu caminho, porque afinal de contas, eu não sei o que aquela pessoa tá vivendo. Não sei qual é o fardo que ela tá carregando naquele momento, sabe? E a gente julga muito, a gente acha que as coisas das pessoas são menos. A gente acha que tudo é uma bobagem, né? Porque a gente aprende isso também. Que é tudo uma bobagem, que não é importante, que tu não precisa dar. Ah, não olha tanto pra isso, é só baixar a cabeça e fazer. Né? Isso que não é assim. Não é só baixar a cabeça e fazer. Tem muita coisa envolvida, né? Além disso. Tem muita gente que veio antes também tá envolvido nisso. Que Exato. possibilitou que tudo aconteça da forma como acontece, né? Por isso é que eu senti a necessidade de criar um grupo. E esse grupo ele vem falar muito desse conceito, né? De como a gente convive sistemicamente com a gente mesmo, em sociedade, com a primeira sociedade, que é a nossa família. Então, aqui em Florianópolis, eu criei o grupo Pérolas. Depois de 5 anos participando de um grupo de constelações sistêmicas e familiares, eu decidi que eu precisava passar esse tipo de informação para as pessoas, para facilitar o pensar, facilitar o sentir, facilitar isso mesmo que tu falou agora, do conviver, né? Que isso a gente faz o tempo todo, não adianta. Desde que a gente precisa da pessoa que recolhe o nosso lixo, até a pessoa que cuida do nosso país, a gente se relaciona. Tudo é relação. Só que se eu não sei como eu me relaciono com isso, comigo, como é que eu vou me relacionar com o restante? E a gente consegue fazer muita coisa, mexer em muita coisa, principalmente naquelas, como tu citou, né, nas tuas feridas iniciais, no teu sangrar iniciais, na tua dor inicial, né, entender e atender essas necessidades que você me coloca nessas questões. E eu senti a necessidade de propagar isso. Principalmente para esse grupo que já está formado nesse tempo, né, desses 5 anos. E a gente está passando lá o conceito sistêmico. Eu estou muito feliz, a gente começou em janeiro. E teve questões, muitas questões dos participantes que eles não tinham se dado conta que as coisas estavam com eles, não eram nem coisas do sistema familiar ou coisa do tipo, sabe? Foi muito bonito ver a pérola ali, né? Que toda pérola precisa de uma pedrinha machucando dentro dela, dentro da ostra, né? Para quando a gente abrir, ter uma pérola lá bonitinha, né? E a gente tá, por isso que eu coloquei o nome do grupo de pérolas. E tá assim, fantástico, o grupo tá crescendo, tá fortalecendo, as pessoas estão se entendendo. Elas estão conseguindo lidar melhor com os conflitos, sejam eles quais são.
Então, a gente trabalha vários temas diferentes, a gente já trabalhou relacionamento, prosperidade, trabalhou pai e mãe no conceito sistêmico, e teve muita inclusão, muita liberação individual. A gente sabe uma coisa que a gente não precisou constelar, a gente não precisou fazer exercício sistêmico, e é muito valoroso para essas pessoas conseguirem, mesmo sem verbalizar onde elas andam, né, dentro do seio familiar, no seu trabalho, mas só o fato de ela olhar para a situação, para o fato, para a pessoa envolvida do jeito diferente, porque ela se enxerga diferente, gente, isso é fantástico. E aí, o que as pessoas não entendem é que são 10, pelo menos 10 pessoas impactadas por cada uma delas. Então, você impacta 10 pessoas, cada pessoa desse grupo de estudo impacta 10 pessoas, e aí a gente vai, né, aumentando essa corrente, a constelação aumenta. E eu queria também fazer o convite, quando quiser participar. Até vocês, tá, pessoal? Quem está assistindo, quiserem participar do grupo, manda mensagem no direct, que eu explico direitinho o endereço aqui em Florianópolis, como é que funciona, qual é a dinâmica que a gente usa lá no grupo. Então, tá bem legal. Tem colocado música, pessoal refletir, fazendo liberações todos os encontros. É muito interessante. É muito interessante como as pessoas chegam, como elas saem no final. Sim, porque a gente acaba não olhando para as coisas com os nossos olhos, né? Na verdade, a gente olha com os olhos que a gente aprendeu a ter, né? A gente não... E isso é uma coisa muito... que ficou muito nítida também, porque afinal de contas, quando a gente olha pra gente com mais carinho, com mais gentileza, quando a gente se trata melhor, quando a gente tem quando a gente acolhe, né? Eu acho que é muito mais sobre acolhimento, sobre afeto, se tratar com afeto, porque eu acho que quando tu faz isso pra ti mesma, tu estende, né? Tu estende para outras pessoas, tu estende para as pessoas próximas, tu estende nas tuas relações de trabalho, nas tuas relações de amizade, de todos os tipos, a forma como tu te relaciona com as coisas e com as pessoas muda muito, sabe? E eu tenho percebido isso muito aqui, porque, tipo, eu tava muito aflita com muita coisa que não tava acontecendo e a minha cabeça, assim, aí eu não tava dormindo, eu não tava comendo, eu não tava, né, conseguindo desenvolver as coisas de uma forma que me deixasse tranquila para conseguir desenvolver as coisas que eu tinha para desenvolver. Porque também tem isso, né? É uma afobação, é um desespero, que tudo se resolve de uma vez, e o imediatismo, e que é tudo para amanhã, e que é, né, tudo para amanhã perfeito, né? Não é tudo para amanhã feito. E aí fica aquela coisa, daquela pressão, e a gente se coloca a pressão, e eu te digo isso bem de cadeira cativa mesmo, porque é uma coisa que eu venho fazendo há muitos anos na minha vida, assim, de cobrança, e de cobrar mais um pouco, e de cobrar de novo. Porque essa coisa de não se achar capaz, né, de que tu falou, de não se achar boa. Às vezes nem se achar digno, né, merecedor. E foi aquilo que eu tinha dito antes, que quando as coisas elas acontecem da forma como tu gostaria que acontecesse, e que tu trabalhou para que acontecesse, tu tem o resultado ali, né, que tu trabalhou para ter, muitas vezes tu não consegue ver que tu mereceu esse resultado, foi tu que desenvolveu, que foi tu que te dedicou para aquilo ali, que tu fez, que tu mesma, né, tirou suor, lágrimas, né, sei lá o que, colocou naquilo ali, e aquilo tá acontecendo, e aí às vezes a gente fica meio perdida no caminho de entender, tá, mas é isso mesmo, não tem nada, não vai acontecer nada, não vai estragar nada. E é aí que a gente se torna um sucesso do nosso sistema. Mas quando a gente toma essa consciência e avança, a gente se torna um sucesso deles. E aí é que a gente entende de onde vem essa força. Quando a gente toma ela e coloca na vida.
Coisa mais linda. Isso é tomar a Tomar a vida. vida. Eite, a gente está aqui nos minutos finais já. Uhum. Quero te agradecer muitíssimo pelo carinho. Quero te agradecer por ter participado da live. Eu acho que essa é a primeira de algumas que a gente pode fazer para acompanhar, inclusive, o teu case, né? Fico E nervosa, ver as né? transformações aí. É, Te deixar o porque convite, se quiser participar do Pérolas, é só fazer contato. quero Se sim. precisar seguir aí com novos atendimentos, novos desafios, é só me procurar também. Sabe que a disponibilidade de agenda aqui está um pouco apertada, mas a gente Dá um consegue dar jeito. conta. Né? Quando a gente se vê, espero que não demore muito, a gente se dê um abraço bem gostoso. Sim. E eu também Eu quero tô te com agradecer saudade. muito, porque, afinal de contas, é uma experiência nova para mim, né? Acho que nunca falei assim em público, ainda mais em rede social, e é uma coisa bem nova para mim, né? Falar, ainda mais falar sobre mim, que é uma coisa que eu não costumo fazer muito, assim, abertamente, né? Bem restrito. Mas eu acredito que é importante também para que outras pessoas vejam que é possível a gente conseguir desatar alguns nós que estavam ali amarrados há tanto tempo e conseguir olhar para as coisas com um pouco mais de leveza, porque, né, nós mulheres somos muito preocupadas no geral, né? Porque aprendemos a ser muito preocupadas desde sempre e a gente acaba tendo que resolver muitas demandas que nem sempre são nossas e é muito comum, né? A gente acaba pegando coisas e fazendo coisas que nem sempre é aquilo que a gente quer fazer, né? Eu acho que é importante a gente conseguir centralizar e olhar para si Isso. e se abraçar e Subnichar, abraçar né, as outras essas pessoas também. necessidades aí. Sim. E entender que as outras pessoas que vieram antes, elas também trilharam o caminho para que a gente chegasse aqui. Acho que esse é o ensinamento mais Essa é a grande importante de todos sacada. para mim. Para mim foi o que me deu o estalo mais forte, assim, porque as pessoas que viveram antes de nós, elas também tiveram as suas questões, também tiveram os seus problemas, também tiveram, né, os caminhos para trilhar e elas possibilitaram que a gente pudesse existir nesse momento da vida e Sim. nesse lugar e nessas circunstâncias e da forma como a gente é, sabe? A gente carrega muito deles também. E é importante ter consciência e agradecer também por esse caminho que foi trilhado, sabe? Sim. Acho que E é pra por mim isso que eu tô aqui. é o mais forte que ficou, assim, de Sim. poder olhar para tudo isso e agradecer e dizer, bom, daqui eu consigo continuar, não preciso carregar vocês mais e olhar para minha vida e continuar, sabe? Isso. Fazer beleza dessa vida que tu recebeu, né? Com certeza. Tem muita vida aí dentro, vai viver. Eite, vou te deixar um beijo. Tá bom? Beijo pra ti também. Obrigadão, tá? E até a próxima. Qualquer coisa, Tu também. estamos aí. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.